Me perguntaram o que eu acho dessa polêmica envolvendo o pastor Cláudio Duarte, que aceitou um convite para ir pregar numa Assembleia Geral da Loja Maçônica no Espírito Santo. Na minha opinião, eu penso que mais uma vez tem gente tentando envergonhar a igreja cristã brasileira. Mas não é o pastor Cláudio Duarte, não. Ele está cumprindo uma missão dada pelo próprio Jesus Cristo, que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele disse ide por todo mundo, Jesus não excluiu os terrenos da maçonaria. Quando ele disse pregar a toda criatura, ele também não excluiu os maçons. Então, eu penso que se tem alguém querendo envergonhar a igreja evangélica, não é o pastor Cláudio Duarte. Também não são os cristãos verdadeiros. Porque desde que eu coloquei meus pés dentro de uma igreja evangélica cristã brasileira, eu vejo pessoas orando incessantemente para que o Brasil se renda ao Senhor Jesus. Aliás, para isso eles também têm base bíblica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então a igreja há muito tempo ora para que Deus abra portas nos mais diferentes lugares para que o evangelho possa chegar, ainda que seja por meio de uma palestra para a família. Desde que essa palestra tenha fundamento bíblico, o evangelho de alguma forma está sendo pregado. É interessante a situação que nós temos aqui, porque de um lado nós temos um grupo de maçons que não tem por hábito convidar pastor evangélico para ministrar palestras nas suas assembleias. E aí, quando eles dão essa abertura e convidam um pastor, o que é que eles recebem em troca? Repulsa? Críticas? Preconceito? Não, de jeito nenhum. As pessoas que estão falando isso aí não representam a maioria do povo evangélico brasileiro. Não me representa, pelo menos. Porque com Jesus nós aprendemos que nós devemos tratar todas as pessoas com amor, especialmente aqueles que pensam diferente de nós. Afinal, se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Para o cristão que é discípulo de Jesus, não tem essa história de ficar escolhendo lugar para pregar, para dar palestras. Jesus, quando passou por esse mundo na forma humana, ele transitou entre ateus, judeus, idólatras. Jesus não ficou selecionando. Quando Jesus começava a sua pregação, ele não pedia carteirinha de crente para saber se os que estavam ouvindo concordavam com o que ele iria falar. Ele pregava e deixava para as pessoas escolherem qual caminho tomar. Aliás, para aqueles que gostam de citar aquele versículo, abstende-vos de toda aparência do mal. Lembrem-se que esse texto não serve de amparo para censurar alguém de ir a algum lugar incomum para pregar a palavra de Deus. O próprio Paulo, que escreveu esse versículo, esteve em Atenas, lugar de gente idólatra, lugar de muita promiscuidade. Eu creio que hoje dificilmente nós teríamos um lugar como era Atenas naquela época. Paulo também esteve em Éfeso. Em Éfeso havia o grande templo da deusa Diana. Os historiadores dizem que essa deusa era cultuada por meio de orgias realizadas por milhares de sacerdotisas, prostitutas cultuais. E isso não impediu Paulo de ir até Éfeso e estabelecer ali uma igreja. Aliás, passou 3 anos por lá. Então eu acho que antes da gente tentar censurar o pastor Cláudio Duarte, a gente precisava ler mais a Bíblia e perceber que se tem alguém que aplaude esse tipo de iniciativa, é aquele que deixou o evangelho no mundo e disse: ide, pregai o evangelho para todo mundo, para toda criatura.
Essa é a vontade de Deus. E quando o evangelho é pregado lá no Congresso, todo mundo aplaude. O evangelho é pregado nos presídios, onde há presidiários de alta periculosidade, gente de todo tipo de crença ou descrença. Quando o evangelho é pregado no carnaval, é aplaudido. E agora, por que é que tem gente criticando porque será dada uma palestra para a família dentro de uma loja maçônica? Preconceito? Ou seria dor de cotovelo?